Graça, paz e alegria. Esta é a terceira mensagem a respeito do livro dos Salmos nesta sequência de estudos devocionais. Eu quero fazer o registro de que eu trato essas mensagens como conversa normalmente, em outras mensagens você pode ter visto eu dizendo dessa forma, porque na verdade eu entendo que são conversas, porque você também pode participar. Sempre há espaço para comentários, onde quer que o vídeo esteja sendo apresentado, deve haver um espaço para comentários, ou você pode ir até o local original da apresentação desse vídeo, lá você vai encontrar um espaço para comentários. Então, você pode participar dessa conversa, mandando uma mensagem, o seu testemunho, uma pergunta, você pode fazer parte dessa conversa. Nós podemos, de fato, conversar através dessas mensagens. Bom, falando sobre o livro dos Salmos, nós notamos que há uma união realmente de 5 livros no livro dos Salmos. E esses 5 livros formam o livro dos Salmos, e talvez esse formato tenha sido estabelecido de fato com 5 livros apenas depois do exílio babilônico. Alguns estudiosos acreditam que Esdras e Neemias podem ter participado da montagem final desses textos. Claro, isso é só uma conjectura, algumas possibilidades, há algumas linhas de interpretação, mas não há uma confirmação categórica, apenas uma grande possibilidade de que isso tenha acontecido. Esdras e Neemias ajudaram a colocar esse ponto final que é tão difícil definir a respeito do livro dos Salmos. Acredita-se que eles estejam envolvidos nessa história porque eles eram grandes conhecedores da lei, eles seguiam o Pentateuco, eles colocavam em prática essas coisas. E aí nós temos um formato com 5 livros para o livro dos Salmos. Então, isso pode apontar para alguém que tinha grande apreço pelo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aliás, esse formato com 5 livros faz com que alguns estudiosos até vejam a possibilidade de que cada um dos livros apontem para um dos livros do Pentateuco, exatamente na sequência: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, existe essa possibilidade, não é algo, como eu disse, não é algo categórico, não está dito com todas as letras, mas são possibilidades interpretativas a partir dessa realidade do livro dos Salmos ter sido confeccionado em 5 livros. Talvez ele realmente aponte para a questão do Pentateuco, e Esdras e Neemias são candidatos, sim, a terem participado do momento em que os 5 livros foram fechados de fato. Bom, além de cânticos no livro dos Salmos, nós vemos muitas orações, nós vemos muitos textos que reconhecem o poder e o cuidado do Senhor. A dificuldade humana, aquilo que o ser humano enfrenta nas coisas do dia a dia, muitas vezes. A própria crise do salmista é apresentada diante desses problemas que se colocam, toda a preocupação em busca de uma resposta, de uma solução e de força para poder seguir na caminhada, a inquietação vendo outras situações e tudo mais. Mas tudo isso mostra que havia confiança no Senhor, que havia a certeza de que o Senhor estava cuidando e estava agindo no meio de todas essas coisas. A humanidade do livro dos Salmos mostra que o ser humano busca ao Senhor e que ele tem necessidade de Deus, ele tem necessidade de conhecer mais do Senhor, de estar mais com o Senhor, de sentir o seu toque, de sentir a sua direção. Eles podem ser classificados, cada um desses salmos pode ser classificado como um tipo diferente. Nós temos características literárias diferentes em cada um dos salmos. Nós podemos ver, por exemplo, louvor, ação de graças, podemos ver lamento, romaria, a ida para Jerusalém, situações da vida, coisas que aconteciam corriqueiramente, sugestões a respeito de sabedoria e de busca do conhecimento das coisas do Senhor. São alguns exemplos entre as possibilidades de características literárias dos textos do livro dos Salmos. Há estruturas literárias, sim, muito bem definidas em cada um dos salmos, e são estruturas diferentes. Não é um livro que apresenta uma forma só do começo ao fim.
ele tem estruturas diferentes, até porque foi escrito por várias pessoas, há textos de várias pessoas, e em momentos diferentes, falando de situações diferentes, num momento toda a preocupação com a angústia e o problema que está se passando, num outro momento ação de graças porque o Senhor trouxe a resposta. Então, tudo isso mostra uma variedade muito grande dentro do livro dos Salmos. São belíssimas poesias que nós encontramos nesse texto e que apresentam a condição humana nas coisas do dia a dia realmente e a confiança desse ser humano no cuidado do Senhor, reconhecendo que ele agiu e continua agindo, que ele já agiu no passado e continua agindo, aguardando nova ação do Senhor. Muitos dos salmos, eles mostram que participar de atividades culticas deve ser considerado um grande privilégio. É um momento realmente de alegria, um momento de entrega na presença do Senhor, um momento de devoção. Agora, o que seria essa atividade cultica? Simplesmente ir para a igreja? Bom, tem isso, claro, é o momento de irmos para a igreja, ou não só para a igreja, mas para um momento onde vamos encontrar outros irmãos e irmãs e reunidos buscar a direção do Senhor, orar, louvar, trocar experiências, compartilhar de fato. Esse é o momento de culto. Então é um momento de culto, quer seja aquele litúrgico na igreja, quer seja dentro de uma atividade numa casa, num local específico, aquele momento de busca da vontade do Senhor, aquele momento em que nós paramos tudo para buscar a presença do Senhor, tentando entender mais da vontade do Senhor, para louvá-lo de forma mais específica, porque, claro, nas coisas do dia a dia nós devemos estar sempre em constante louvor ao Senhor. Mesmo quando estamos fazendo outras atividades, devemos louvá-lo com as nossas atitudes, indo na direção da vontade dele, ou até mesmo expressando de fato o louvor, a gratidão em cada momento das coisas que acontecem na nossa vida. Mas há um momento em que nós paramos tudo para fazer isso, que é esse momento de culto. Este momento em que você está assistindo essa mensagem, se você parou tudo e está acompanhando este momento e buscando mais orientação do Senhor, está buscando conhecer mais das coisas de Deus, esse é um momento também que pode ser considerado assim. É um momento de privilégio, onde nós paramos para buscar mais a vontade do Senhor e entender mais as coisas dele. Nós devemos encarar como o salmista, que momentos assim são extremamente importantes para nós, para que possamos crescer em comunhão uns com os outros e também com o Senhor. Comunhão uns com os outros, neste espaço, claro, nós mostramos quando participamos, nos envolvemos, fazemos os comentários, aquela coisa que eu disse no começo, na conversa, e que você pode participar. Agora, quando estamos reunidos presencialmente, quando estamos em algum lugar de culto, então nesse momento celebramos e exaltamos ao Senhor também com a nossa comunhão, buscando essa interação uns com os outros, mostrando que vivemos realmente em amor. Isso é um privilégio. Poder viver dessa forma é um privilégio. O Senhor está nos permitindo isso para que possamos crescer no seu conhecimento, para louvá-lo e engrandecê-lo. Nós retomamos ainda para a última mensagem, a quarta mensagem a respeito do livro dos Salmos. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.